Bom dia, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos à nossa última aula do semestre, né? Vamos concluir mais um daqueles temas que nós começamos. Foi começado na aula passada ali com o nosso irmão Arthur. Eu vi grande parte da aula, não vi tudo, mas senti como foi a aula, né? Muito interessante, muito boa, agradeço. E vamos hoje assumir como compromisso concluir esse tema, né? Temos que já colocar assim os termos, digamos, conclusivos do tema, né? Para debatermos já com as conclusões colocadas. Para o próximo semestre, começaremos uma abordagem do livro de Apocalipse. Né? Então, todos esses temas podem ser considerados preparatórios para o estudo de Apocalipse. Teremos mais umas 16, 17 ou quem sabe até 18 aulas apenas para discutir o tema. Né? E só para dar assim uma noção, eu não pretendo fazer uma abordagem, obviamente, versículo por versículo, ou qualquer coisa assim, né? Mas desbravar o livro, né? Contar a história do livro, a estrutura do livro, entrar no livro, fazer tipo, eu tenho pensado nessa expressão, né? Fazer tipo uma visita guiada ao livro, né? Para que os irmãos se sintam, digamos, mais à vontade, né? Com o texto, com a literatura, né? E dentro do possível, elucidar alguns pontos, né? Porque o Apocalipse foi dado para a bênção, né? Para nos abençoar. Mas se você não tiver os meios de entrar nele, essa bênção fica lá retida, né? Então é isso que pretendemos fazer no segundo semestre, com a ajuda do Senhor, que sempre nos ajuda. Né? Então vamos orar, pedindo a bênção e a orientação. Senhor nosso Deus, nós nos reunimos em Teu nome, Senhor, para Te agradecer, para Te louvar, porque Tu és a luz da nossa vida, Senhor. Tu és a nossa esperança, Tu és nossa vida, todo o nosso ser se volta para Ti, Senhor, e é na Tua luz que caminhamos. Nós Te damos graças por isso, Senhor, porque o Senhor quer se revelar a nós, o Senhor se agrada em dar conhecimento a nós. De nossa parte, Senhor, nos abrimos para receber tudo que o Senhor tem para nós. Pedimos sabedoria, porque nós não somos suficientes para isso. Pedimos revelação, pedimos clareza, pedimos inteligência, Senhor. Pedimos condições de entrar na Tua palavra, de nos alimentarmos da Tua palavra, Senhor. Enquanto estamos juntos, dá-nos revelação, dá-nos sabedoria, dá-nos conhecimento. Aumenta a nossa fé, o nosso amor por Ti e uns pelos outros. Nós oramos por isso, Senhor, para sermos uma igreja acordada, uma igreja vigilante, uma igreja atenta, militante, missionária, uma igreja santa, à altura da dignidade do Evangelho, Senhor. Oramos por isso, oramos com muita confiança, porque o Senhor que começou estas coisas há de concluir tudo isso, e nós confiamos nisso, Senhor. Abençoe nossa aula, abençoe nossa meditação, se conosco em todo o tempo. Nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós começamos um estudo na aula passada. Infelizmente a liçãozinha está lá no grupo do Zap e o e-mail não foi culpa minha. Nós começamos então um estudo sobre um tema que a teologia chama de estado intermediário. Então vocês colocaram aí diversos marcos já, né, diversas considerações teológicas, bíblicas, né, textos, parâmetros, né? E nosso objetivo hoje então é levar esse tema à conclusão possível dentro das Escrituras, né? Então esse tema significa, ele indica, né, uma situação que vai da morte da pessoa, morte, né, até a sua, vamos dizer aqui, o juízo, né, o juízo final, né, que decidirá o destino eterno, né? Nós sabemos que nem todos serão salvos, né? Que a graça concede a oportunidade a todos, porém nem todos serão salvos, e
Então vamos chamar aqui de salvos e não salvos, né? Aqueles que a Bíblia chama de perdidos ou que perecerão, né? Então isso aqui chamamos de, vamos dizer, destino eterno, né? Ou estado eterno, né? Estado eterno, ou seja, definitivo. Então aqui com essa exposição do tema, nós já estamos dizendo muita coisa. Nós já estamos dizendo que todo mundo morre. Isso é um fato, né? Isso é um fato, não precisa ser religioso para saber, né? E estamos dizendo que após a morte há uma existência, né? E uma existência, vamos dizer, intermediária. Por que intermediária? Porque não é definitiva, né? Então, com isso também estamos dizendo que haverá um destino definitivo, eterno ou definitivo, né? E quando falamos de juízo, estamos dizendo que alguém, para nós, Deus, decidirá o destino eterno do ser humano, né? Chamamos esse estado de intermediário, né? Porque diz respeito a um período, né? Não vou nem dizer tempo, né? Mas um período, um estado, né? Em que podemos chamar também de provisório, né? A nossa teologia chama de estado intermediário, né? Porque nós precisamos saber, até onde for possível, né? O que é que acontece após a morte de qualquer pessoa, qualquer ser humano, até esse momento que nós consideramos, e a Bíblia considera, até prova em contrário, futuro. Haverá um dia do Senhor, um dia que Ele designou, né? A Bíblia fala sobre isso explicitamente. Então haverá um tempo de juízo, né? E as pessoas estão falecendo, tanto pessoas que dormem em Cristo, como a Bíblia diz, como aqueles que se perdem, né? Aqueles que não aceitam o amor de Deus, não se abrem para a salvação de Deus, né? Que também morrerão e também terão que passar, né? Porque não se extinguem, né? Então terão também que vivenciar esse período chamado intermediário, até que compareçam, segundo o Apocalipse 20, né? Até que compareçam perante o Senhor de todos, né? Para então receberem dele a sentença final, né? O que é que nós estamos interrogando aqui? Nós estamos interrogando aqui coisas como: para onde vão as pessoas quando morrem, né? No senso comum, no senso popular, nós dizemos: fulano está no céu, né? Foi para o céu, está com Jesus no céu, né? Nós precisamos desdobrar essa informação e verificar exatamente, ou exatamente não, provavelmente, né? Teologicamente, o que a Bíblia diz. Ou também quando nós dizemos: esse se perdeu, esse já está nos quintos dos infernos, né? Bom, nós já estudamos a palavra inferno, né? Já deslindamos, né? Já desvendamos diversas coisas sobre o inferno de fogo, o inferno do capeta, esse tipo de coisa, né? Poderíamos até dizer está no inferno, no sentido de que está no mundo dos mortos, né? Porém, isso também tem que ser revisto, né? Então nós sabemos que há um estado intermediário em que todas as pessoas se encontram, né? Quer salvos, quer não salvos, todos aguardam. Podemos fazer aqui ainda mais um ponto, né? Aguardam a ressurreição, né? Desculpem colocar a ressurreição embaixo, né? Vou colocar em cima, eu já rabisquei tudo, né? Ressurreição, né? Porque segundo o Apocalipse, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, né? Apocalipse vai dizer: o restante dos mortos não ressuscitam até que se passe, tarará, tarará. Então parece que, segundo as Escrituras, há dois momentos aqui, né? Um para os salvos em Cristo e outro, aqui ainda tem um outro ínterim de tempo, né? Um outro momento, até que se passe então o juízo final.
de qualquer forma, ambos se encontram no estado intermediário. Então nós podemos fazer aqui esse tipo de pergunta, né? Para onde vão as pessoas? Onde estão os nossos irmãos agora? Aqueles que já partiram com Cristo, né? Onde estão aqueles que pereceram na sua barbárie, na sua pecaminosidade, na sua maldade? Onde é que estão, né? Já estão ardendo no fogo do inferno, né? E os salvos em Cristo já estão na presença de Jesus? Em que estado se encontram, né? Se nós estamos considerando que a partir daqui se abre o destino eterno dos cristãos e a partir daqui, né, o destino eterno dos não cristãos. Por que destino eterno e por que estado definitivo? Porque para os cristãos a ressurreição significa que eles estão agora em corpo, né, em corpo glorificado, né? Eu vou colocar aqui corpo glorioso, né? E os que se perdem estão já no seu juízo, né? Na sua, vamos dizer, na sua condição, né? O que você falou? Condenação, isso, condenação, porque é juízo, né? Juízo e juízo de condenação, né? Então, isso daqui para nós significa o estado definitivo. Os que morrem em Cristo, de acordo com Paulo, aguardam a ressurreição. Então, a ressurreição marca para nós o estado definitivo. Então, esse é um outro ponto que nós temos que considerar aqui. Estado intermediário significa que a pessoa está tendo uma vivência, uma existência não definitiva. Por que não definitiva? Porque aguarda a ressurreição. Quando nós formos revestidos da ressurreição, revestidos da incorruptibilidade, como diz Paulo, revestidos da imortalidade, quando o Senhor nos der o nosso corpo glorioso, então estaremos no nosso estado, digamos, definitivo. Então a nossa salvação estará consumada, estará concluída. Então esse é um outro elemento para a gente colocar aqui no estado intermediário. As pessoas em Cristo, que morrem em Cristo, estão no céu, porém estão num estado não definitivo. Então isso já também se torna um estado intermediário. Então são essas questões que vamos levantar, tá? Hipótese por hipótese agora para elucidar. Sim. Você vai falar sobre isso cada Vou, cada um. Né? Porque você está falando aí de forma cronológica para nós. Sim, exatamente. Compreendermos. Esse é um coisa ponto. do estágio Sim, intermediário, okay. Né? Exatamente. Esse é um ponto. A questão do tempo e da cronologia, né, eu vou deixar lá para o final, né, porque isso daqui, ao mesmo tempo, resolve e não resolve o nosso problema. Qual o problema? O problema do estado intermediário. Né? Nós não temos um tratado nas Escrituras a respeito desse estado intermediário. Isso também já é um ponto bom de colocar logo de início. Né? Nós temos doutrinas nas Escrituras amplamente explicitadas. Né? É questão de pegar ou largar, ou crer ou não crer. Né? Mas elas estão amplamente esclarecidas nas Escrituras. Neste caso aqui, nós não temos um tratado, né, explícito, completo, bem, digamos, explicado a respeito disso. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pensar das Escrituras aqueles pontos de Jesus, de Paulo, de Apocalipse, etc., do Novo Testamento, principalmente, que nos dão alguma luz sobre esse ponto aqui. É uma pergunta legítima. Né? O que acontece? Onde estão? O que estão fazendo? Né? Estão conscientes? Não estão conscientes? Né? Tem chance? Não tem chance? Né? Então nós precisamos falar sobre isso daqui à luz das Escrituras, né? À luz de o que fulano disse, mas aqui Paulo disse, mas aqui Jesus disse, né? E ponderar tudo isso para afinal chegarmos então aqui a uma conclusão. Vamos fazer uma divisão assim, mais ou menos sistemática, apenas para considerar essas possibilidades, tratando de perdidos e não perdidos, salvos ou não salvos, né? Cristãos ou não cristãos, como quiser dizer.
Porque esse julgamento pressupõe divisão, né? E divisão de dois grupos. Um grupo que receberá 20 benditos de meu Pai e outro grupo que ouvirá apartai-vos de mim. Então são dois grupos, né? Vamos tratar primeiro desse grupo apartai-vos de mim, né? Vamos considerar primeiro. Veja, há uma morte, né, de pessoas que carregam sobre si a culpa. E eles, segundo a nossa compreensão, as nossas escrituras, não estão vagando por aí. Essa seria a tese da alma penada, né? Nós descartamos e repudiamos completamente a lenda cristã, né, católico-cristã principalmente, mas que talvez, né, permeie em alguma crendice nossa, né, embora eu não conheça cristãos que usem essa terminologia. Mas como a maioria de nós é ex-católico, né, etc., então é bom esclarecer esse ponto, né? Não existem almas vagando, almas viajando, etc. Existem almas, vou chamar de alma, né, a pessoa falecida, né, a alma, sua imaterialidade, estão sob o governo de Deus. Esse é um ponto importante das Escrituras, né? Isso serve para todos. Todos os que perecem, ou todos os que morrem, incluindo aí salvos, estão sob o governo de Deus. Uma hipótese que nós poderíamos considerar e já descartar é a questão do purgatório. Veja como essa questão é complicada, né? Uma das maneiras de responder esta pergunta aqui, né, que está amplamente fundamentada num ramo do cristianismo, é o tal do purgatório. O purgatório é uma resposta possível para o estado intermediário. O estado intermediário é um problema tão grave, né, que empurrou grande parte do cristianismo, os católicos, né, os ortodoxos não creem assim, né, mas os católicos, para essa tese do purgatório, né? E a tese do purgatório implica que há uma condição de salvação após a morte, né? Eu sei que ela é uma tese, digamos, razoável, confortante, né? O banho do purgatório, né? Purgatório significa purificação, ou seja, os mortos são purificados. E uma vez purificados, adentram o estado eterno da bem-aventurança, da felicidade, né? Essa é uma tese que nós descartamos de pronto, né? Não precisamos nem analisar, né? Nós descartamos absolutamente pelas implicações que ela traz para a doutrina da salvação, né? A nós é dada a graça de conhecer e crer em Jesus Cristo, né? E não há nenhuma possibilidade de fé, decisão, arrependimento uma vez após a morte. A morte consolida nossa situação diante de Deus, né? Então essa é uma tese que nós podemos descartar. Uma outra tese que também podemos descartar, que volta e meia aparece aí até no nosso meio, né? Eu digo no nosso meio evangélico, protestante, é a tese da salvação universal. A tese da salvação universal significa que o que quer que aconteça aqui, Deus dará um jeito de salvar todos. E se Deus não salvar todos, então Ele fracassou. Ele vai ter que conviver com seu fracasso eternamente, porque Ele falhou em salvar o ser humano, né? Essa é uma tese tentadora, porque ela tira da nossa problemática teológica, da nossa problemática cristã, a questão do julgamento e da condenação eterna, né? O C.S. Lewis, falando sobre isso, ele fala: olha, eu realmente gostaria de poder cortar fora da nossa teologia a perdição e a condenação eterna, mas não é possível. Não é possível. Infelizmente, não é possível. A condenação eterna está absolutamente documentada nas Escrituras, né? Não há dúvida alguma de que pessoas não poderão ser salvas
contra elas mesmas. Elas não poderão ser salvas apesar delas mesmas, porque é assim que Deus constituiu o ser humano, né? Então essa também é uma tese que nós descartamos. Bom, sim. Ok. Do purgatório, tem algum lugar que eu possa ver qual passagem da Bíblia? A passagem da Bíblia está nos livros apócrifos. Esse é o problema. Aqui. É, exato. A irmã está com uma biblinha católica, né? Pode consultar. Macabeus? Macabeus principalmente, né? Macabeus principalmente. Mas assim, olha só. Esse é o tipo de doutrina elaborada. Por isso que nós temos que tomar cuidado com o que estamos tratando aqui hoje. É a diferença que eu fiz no início. Nós temos doutrinas das Escrituras que estão amplamente consolidadas. Tem diversos textos que você pode tratar e tal. Esse caso que nós estamos tratando, nós vamos até o limite das Escrituras. Ou seja, ele está pouco registrado. Então nós vamos ter que fazer uma leitura a partir de pequenos textos e deduzir possibilidades. O purgatório é uma doutrina que nós não podemos deduzir, né? Então você me pergunta pela base. A base está em textos apócrifos, né? Que nós não consideramos como base teológica para a nossa fé, e também na tradição da igreja. Ele é quase uma necessidade. Eu não posso suportar a ideia de que cristãos nominais, né, que recebem os sacramentos da igreja, porém não apresentam mudança de vida, de santidade, vão para o inferno definitivo. Então o purgatório surge como necessidade. Mesma coisa o limbo. O limbo surge como necessidade. Se para ser salvo é necessário receber os sacramentos, a mortalidade infantil altíssima, poucos padres para atender, as crianças morrem, olha, eu não posso jogá-las no inferno. Simplesmente não posso. Eu sou obrigado a criar um espaço para elas. Então são doutrinas deduzidas do modo de crer e de ser igreja. E por isso consolidadas na teologia católica. Esse tem um tal da palavra. Peraí, só um pouquinho. Você terminou, Antônio? Não, só um pouquinho. Falando, você vai falar da forma, Sim. mas tem eu não me lembro agora, infelizmente, Sim. um herói ainda da igreja moderna, né? Sim. Mas já falecido, Sim. que cria, gente, eu não me lembro agora quem é, não sei se é John Wesley, alguém desses, assim, bem... No purgatório. Cria, é interessante, né? Sim. É só por curiosidade, não que eu... Não esteja fazendo planos, né? Veja, o purgatório é esta doutrina. Né? O que os evangélicos protestantes algumas vezes questionam é a questão da salvação universal e do inferno definitivo. O inferno no sentido condenatório. Né? Essas são questões que se discute. Embora, como disse C.S. Lewis, não se pode salvar pessoas contra elas. Ainda sobre a salvação universal, eu quero só falar mais uma Sim. coisa, mas deixa eu falar. Tá, Sobre o purgatório, no caso, Mateus 5:26, no final da palavra, fala: eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Ok. E também ele citou uma outra passagem que será purificado pelo fogo. Purificado pelo fogo. Tem também aquela que fala: não será perdoado nem nesse mundo nem no porvir, né? Tem então, mas veja, aí que está o ponto que a gente deve entender aqui, né? De pequenas frases a gente já deduz algo, né, que foi criado pela nossa necessidade. Não é possível deduzir essa doutrina de uma leitura natural do texto. O texto não diz isso, né? Mas você tem uma necessidade, digamos, de fé, porque por causa de um problema colocado. Então, nós temos agora uma demanda. Vamos para as Escrituras e então encontramos, né, traços daquilo que a gente quer que as Escrituras digam. Ao contrário disso, as Escrituras são muito claras, né? As Escrituras são claras a respeito da condenação eterna.
né? Embora nós devamos parar aonde as Escrituras param. Nós não precisamos levar isso aos extremos se as Escrituras não foram, digamos, mais claras do que nós gostaríamos que fossem, né? Deixa eu entrar agora na questão, deixa eu ver aqui mais uma questão que eu quero falar. Tá, uma questão ainda que eu preciso falar sobre os não salvos. Uma vez que os não salvos morrem e não vão para o seu destino eterno, então não vão para o inferno. Estou chamando de inferno aqui, com a licença da palavra, o destino eterno, o lago de fogo, o destino eterno. Antes do destino eterno, não há condenação definitiva. Também não há purgatório. E também não há arrependimento. Portanto, é um estado intermediário. Ok? Podemos ir até aí. Não estão ardendo no fogo do inferno, não estão brincando com os capetinhas, não estão sendo queimados, não estão ardendo no lago que arde eternamente, porque o juízo final ainda não aconteceu. Onde estão? Onde estão? Estão no abismo, estão no Sheol, não temos como denominar esse lugar. O Antigo Testamento poderia chamar de Sheol, o Novo Testamento pode chamar de Hades, né? Nós não precisamos dar esse nome sequer. O que nós sabemos é que, como não há almas penadas, almas errantes, almas vagantes, almas que vêm puxar teu pé de madrugada, né? Como não há, estão sob o governo de Deus. Estão onde Deus quer que estejam. Estão em espera, em estado de espera. Não estão inconscientes, porque vocês já trataram isso na aula passada. Não há nenhuma base, vou tratar mais sobre isso também. Não há nenhuma fundamentação bíblica para dizer que as pessoas apagam, né? Que a morte apaga a mente, apaga sentimentos, apaga a pessoa. Nenhum fundamento para isso, mas também não há nenhum fundamento para colocar estas pessoas já no seu estado eterno. Perguntas, comentários, reflexões sobre os ímpios perecidos, os ímpios falecidos. Ninguém vai me perguntar sobre o sofrimento? Não ter nem um pouquinho de tranquilidade, né? Por quê? Porque a consciência... Né? Isso. Esse é o ponto que nós podemos deduzir. Esse é o ponto que nós podemos deduzir. Veja bem, se nós falarmos em sono da alma, o Arthur falou sobre isso, né, na aula passada, eu vou voltar ao tema, porque eu vou tratar mais amplamente dos cristãos, que é o que nos interessa também, né? Acho que até principalmente. Vou até reservar aqui a maior parte da aula para falar dos cristãos. Mas a questão do sono da alma é um erro de interpretação. A Bíblia usa, a Bíblia, e vou dizer mais propriamente, né, a cultura hebraica, né, que está presente no Antigo e no Novo Testamento, usa um eufemismo. O que é um eufemismo? Uma palavra branda, né? Um modo leve de dizer algo difícil, né? Então se usa um eufemismo para falar sobre morte. Ao invés de falar morreu, fulano morreu, ele diz dormiu, descansou. Nós também não falamos, palavra nossa, fulano descansou, né? Faleceu, passou, partiu, passou, passamento, né? Eu fui comunicador oficial da minha instituição por muitos anos, né? Muitas vezes tive que comunicar falecimentos. Você usa as palavras mais elegantes para falar, né? O passamento do fulano, né? Porque é ruim falar morte, né? Fulano morreu. Lembra do caso de Jesus e Lázaro, né? Nosso amigo Lázaro dormiu. Ora, Senhor, se dormiu, está bem, né? Eles mesmos dão a entender que entendem o trocadilho. Podem falar, Senhor, nós não queremos zelar, se dormiu está bom.
E aí Jesus fala, então lhes disse claramente, nosso amigo Lázaro morreu, né? Então, por causa dessa confusão, digamos, semântica, né, da palavra, né, se construiu uma teologia equivocada, a nossos olhos, obviamente, né? Quem crê nessa doutrina tem seus argumentos razoáveis, né? Porém, para nós, refutáveis, né? À luz das Escrituras, que é onde nós estamos estudando, de que não há sono da alma, há plena consciência. Aliás, a morte pode ser considerada aqui, para todos os seres humanos, conhecimento. Pode ser considerado um tipo de acordamento, de plena consciência. Então, voltando a esse ponto, né, que a irmã mencionou, porque sofre. Você quer usar o que impresso o teu... Irmão, obrigado. Legal, muito obrigado. Voltando a esse ponto, a morte significa, não vou dizer necessariamente pleno conhecimento, mas um conhecimento muito maior, muito mais, digamos, sem limites físicos da sua condição. Estar sob o governo de Deus, sabendo já claramente sua condição indefensável e como é que fala? Inalterável, e de que terá que prestar contas, né? Então eu posso pensar, e essa é uma dedução minha, né, uma dedução teológica, porém minha, né, que a situação de uma pessoa que perece sem salvação é mais ou menos, né, estou falando por analogia, por aproximação, é mais ou menos como uma pessoa que está no corredor da morte. Ela não foi executada, porém sabe que será. E isso é sofrimento suficiente. Então, nós não podemos pensar nesse estado aqui como um estado de paz, serenidade, aguardando, né, o trem chegar, o trem do inferno chegar, né? Não é isso que nós pensamos. Nós pensamos que a partir do momento que há esse corte da vida e não há eliminação da pessoa, portanto ela passa para essa existência provisória, porque está sem seu corpo, porém não apagada. Estou agora aplicando todas as teses que nós colocamos, né? Ela passa para essa existência, porque se não passasse, não haveria existência após a morte. Nós cremos que há existência após a morte. Ela passa para essa existência sem apagamento, portanto, plenamente consciente, né? E consciente, então, da coisa principal. Vai prestar contas diante de Deus e não tem quem o defenda. Está nas mãos de Deus. É isso, né? É claro que a gente poderia pensar naquele caso excepcionalíssimo, né, das pessoas que, segundo Paulo, em Romanos 2, serão julgadas pela lei do coração, pela lei da consciência. Aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade, que não foram confrontadas com o apelo de Deus e que, na sua ignorância, pereceram, né? Esses, segundo Paulo, Romanos 2, né, serão sentenciados por Deus de acordo com a lei do coração, porque sem lei viveram, sem lei serão julgados. Mas esse é um caso excepcionalíssimo e eu peço vênia, né, para não abordá-lo, porque eu quero falar dos salvos e tenho apenas meia hora. Espera aí só um pouquinho, diga, irmã. Só sobre esse versículo aqui do Eclesiastes 9:5, Sim. que diz: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Veja, não podemos elaborar uma doutrina sobre os mortos a partir apenas de Eclesiastes, né?
Eclesiastes tem uma visão muito pessimista da vida, né? E é o que é possível saber sobre os mortos, né? Por isso é que eu puxei vocês para o Novo Testamento, porque grande parte do que eu estou falando para vocês é a partir de Cristo, né? O Eclesiastes, ele não sabe nem dizer se o nosso destino é diferente do dos animais, né? Então ele é um sentimento, digamos, de tristeza e frustração diante da morte. A morte é um nada. Nada sabem, né? O que ele está querendo dizer? Nada sabem da nossa vida, né? Mas ainda assim o Antigo Testamento pode nos dizer que mortos e vivos estão sob o governo de Deus. E isso joga fora, coloca ao lado todas as outras doutrinas humanas a respeito dos mortos, né? Reencarnação, emancipação, dimensões, toda esse trânsito de almas, né, pelo universo paralelo, né, estão descartados pela simples afirmação de que Deus é Senhor de vivos e mortos, e que vivos e mortos não vagueiam, não decidem, não vão nem vêm. Eu não preciso dar nome a esse estado, por enquanto, né? Por enquanto eu não preciso dar nome a esse estado. Mas eu posso afirmar teologicamente que estão onde Deus quer que estejam. Estão separados até no seu sentido de consciência. Estão separados por sua própria autoconsciência. Porque se uma pessoa está consciente, pensa lá no americano, né? Porque nós não temos isso no Brasil, mas pensa lá no americano, né? Que está há anos no corredor da morte, né? Já está condenado, né? Porém a sentença não é executada. Tem um estado intermediário, né? Que pode durar anos entre a condenação à morte por injeção letal, né? E vai ficar ali, aguardando, até que aquilo seja executado. Nós podemos fazer aqui um paralelo, né, dessa questão. Por outro lado, o salvo, né, já vou dar uma entrada aqui na questão do salvo para aliviar o clima, né? A questão de saber-se pecador indigno, saber-se coberto pelo sangue de Jesus, saber que comparecerá diante do juiz de toda a terra, amparado por Ele mesmo, é já uma bem-aventurança, embora ainda intermediária. Por que intermediária? Porque aguardam a ressurreição. Não precedem a nenhum de nós, mesmo aqueles que estão mortos há milhares de anos, não precederão a nenhum de nós na bem-aventurança eterna. Estou citando 1 Tessalonicenses capítulo 4. Não precederão. Porém, estão num estado intermediário. Que estado intermediário? Onde estão? Já junto a Deus, como se fosse definitivo? É uma pergunta ainda não respondida. É um problema, né? Porém, independentemente disso, já podemos dizer, por dedução teológica, né? E está aí os pastores, os teólogos, né? O professor também, né? Para dizer o seguinte: a consciência da graça será, assim como a condenação aqui, a consciência da condenação será emancipada, será iluminada pela sua condição diante de Deus. Nós podemos fazer o mesmo raciocínio em relação aos cristãos. A consciência da graça, a consciência de que todos os meus pecados definitivamente cobertos pelo sangue de Jesus. Aquela sensação do apóstolo Paulo: combati o bom combate, encerrei a minha carreira e agora estou diante do meu Senhor. Mesmo que ainda seja um estado intermediário, já será felicidade
incomparável com a maior alegria que você possa ter na face da terra, porque na face da terra estamos na presença do Senhor, porém separados do Senhor. Estamos num mundo que jaz no maligno, estamos rodeados de pecado, estamos em aflição, estamos em angústia e gememos junto com o Espírito Santo. E o Espírito Santo geme em nós. Porém, uma vez ultrapassado isso, vocês aqui chorando o corpo dos irmãos, mas o irmão do lado de lá, ele já está... né? Agora me resta a coroa da vida, o que o Senhor me dará, eu já estou em paz, eu já estou, né? e na face de Deus, né? Mas eu ainda não tratei dos salvos, né? Só fiz a contraparte, né? Mãos aqui para Ismael, depois a irmã, depois e a Raquel também, né? Então, Ismael. Por exemplo, os demônios, Sim. eles estão separados de Deus. Certo. Seria como se fosse um estado de morte. Aqueles que morrem sem Cristo já habitam com os demônios. Não sei se podemos afirmar isso. Porque os demônios habitam no abismo. Não. A habitação dele que Então. Jesus disse, né? Se quiser ir para o abismo, eles disseram que não. Sim. Então, veja, a questão do abismo aí, pelo que eu estou entendendo, se aproxima muito daquela ideia de inferno que nós já resolvemos, né? A gente pensa hoje no inferno habitado por demônios, reino do diabo, etc, etc. Né? Não, eu não disse inferno. Sim, abismo. A palavra diz que esse demônio, inferno e morte, né? Certo. No final, eles serão julgados para a segunda morte. Certo. Né? Então, o inferno e demônios estão separados. Sim. Mas eu não sei se dá para dizer, não sei se o pastor Zacarias quer me dar uma ajuda aí. Nós podemos implicar, assim, claramente, né, que os mortos em Cristo habitam com os demônios, né? Não. A nosso ver, os demônios estão em ação no nosso mundo. Não estão no inferno, não estão no abismo, estão em atividade, né? Em atividade no nosso mundo real. Né? Porém, os mortos em Cristo e sem Cristo, né, estão onde Deus quer que estejam. Eu não sei se podemos chamar isso de Sheol ou Hades. Talvez podemos, né? Mas dentro desse conceito porque o que é o Sheol, o que é o Hades? O local dos mortos sem Cristo. Isso é o que podemos dizer, né? Vou pedir, espera aí, deixa eu só ouvir aqui o meu professor. Eu sei que vocês estudaram nesse tema, no Ministério Presente, Sim. né, a questão do paraíso. Sim. Mas eu acho que há uma diferença entre Hades e paraíso. Isso. E os salvos, quando morrem, segundo o Testamento, vão para o paraíso. Isso. E o que sabemos é que o ímpio vai para o Hades, que é Isso, um ok. mais genérico, digamos assim. Sim. O paraíso implica em certo grau de felicidade e de presença de Cristo. Isso faz uma diferença tremenda em relação ao Hades. Sim. E também outra distinção que talvez possamos fazer entre Hades e inferno, são palavras distintas, né? Mas aqui em Jeremias, aquele dito do Novo Testamento, ele faz uma distinção dizendo que o Hades é o lugar para onde os perdidos vão depois da morte. Certo. E inferno é o lugar definitivo para eles depois do julgamento. Isso. Ok. Essa é a distinção, né? Então eu creio que a diferença entre o perdido e o salvo nesse estado intermediário não é só uma questão de saber que vem pela frente, se vai ter defesa dele ou não. Além disto, já implica numa condição diferenciada de felicidade para entrar no paraíso e de não felicidade, de sofrimento para quem está no Hades. Então eu creio que, e outra distinção que talvez possamos fazer, talvez devemos fazer,
é que há uma distinção entre a condenação, o resultado, digamos, do julgamento e o estado intermediário. Eu acho que quem está no estado intermediário, ele já sabe e já está em parte sofrendo, gozando o seu estado final. Sim. Mas eu entendo que há graus de punição e há graus de bem-aventurança. E esses graus é que vão ser definidos no julgamento. Certo. O julgamento não vai declarar ou definir qual o destino, mas em que condição cada um vai assumir o seu destino. O importante é a gente fazer essa... obrigado pelas observações. Né? O importante é a gente fazer essa separação, né, que chamamos de estado intermediário. Né? Então, mesmo a angústia do que se perde e a bem-aventurança do que dormiu em Cristo não é o estado definitivo. Né? Mas ainda quero tratar mais especificamente sobre a questão do salvo. Peraí, as mãos aqui, a irmã. Pois é, quando a gente estava discutindo, eu pensei em 1 Coríntios 13. Certo. Se nesse estado intermediário você ainda tem esperança. Sim. Aonde finda a esperança, então? Só depois que eu vim de benditos, Pai? Para a nossa fé, toda esperança ou desesperança é consolidada no ato de morrer. Não há esperança no sentido, não há nenhuma garantia de nada diferente após o morrer. Né? Aí é que entram as doutrinas da salvação universal e do purgatório. Né? Essa insistência em querer protelar para após a morte, né, a alteração da nossa condição. Né, eu digo a esperança como não ligada à salvação. Sim. Eu espero alguma coisa ainda. Ah, sim. Nesse sentido de... Ah, sim. No sentido, sim, mas aí ainda consolidada. Né? Assim, certeza, espera o estado definitivo, vamos dizer. Né? Esperam... Não é essa a esperança da salvação. Como é que a gente poderia dizer isso? É um estado diferenciado, né? Porque aguardam, vou usar a palavra aguardam e esperam, né? De acordo com Paulo em 1 Tessalonicenses, aqueles que dormem em Cristo não precederão. Nós não precederemos eles e o contrário também é verdadeiro. Né? Então, aguardam. Um texto que a gente poderia talvez colocar aqui, que está aqui mais para frente, aquilo vai nos ajudar no próximo tópico agora que eu preciso entrar, que é as almas debaixo do altar no céu em Apocalipse. Ali fala claramente dos santos que morreram em Cristo e pedem pelo seu desfecho final, pedem por um juízo. Né? Então, eles estão claramente ali no estado intermediário. Né? Então, esses que morrem em Cristo aguardam. Sim, aguardam a conclusão. Esperam ainda. Então, a esperança nesse caso não terminou. Mas okay. Sabe que é coisa boa. Sabe que é coisa boa. Minha pergunta está casada. E depois a Raquel, tá? Você colocou em algum momento sobre salvação, que Paulo fala, né, que será visto o coração e tal. Você falou alguma coisa nesse sentido. E eu estava vendo aqui Romanos, que diz que nós somos indesculpáveis. Sim. Porque Deus se revela, né, através das coisas criadas. Sim. Então, como é que fica essa colocação tua de que vai ver o coração? Não, essa é uma questão se você que... quer entrar ou não, quero. também... Não quero porque é excepcionalíssima. Né? Tá bom. É apenas uma possibilidade que ele aventa ali, que responderia a um problema nosso, né? Que é como Deus vai lidar. Isso é uma pergunta que todo mundo faz, né? Como Deus vai lidar, etc. Tem Romanos 1:20. Exato.
Mas assim, não vamos deixar de lado essa questão. E uma anterior ainda a isso, quando você falou da questão do estado intermediário e da consciência, a gente vê relatos de pessoas que tiveram mortes declaradas, Sim. mas tiveram uma consciência. Sim. Né? Estado de quase morte. Então eu vou falar de alguém que eu conheço, Certo. que é uma cunhada, que teve morte durante 8 minutos, com parada cardíaca, ficou inerte, parada morta durante 8 minutos e retornou. E ela fala a mesma coisa que as outras pessoas falam, de uma consciência. Né? Não perguntei de consciência, ela é salva, né? Mas não perguntei de consciência de salvação, Sim. nada. Sim. Mas que tem uma experiência. É um relato interessante. São 8 minutos, não acontece bastante coisa ainda. Ainda mais para quem está, digamos, né? Digamos assim, inclusive existem já grupos, né? Sim. Que se reúnem e pessoas que tiveram esse tipo de experiência para conversar. Sim, isso é bem questionável. Raquel? Tá. Quem mais vai falar? A Regina. Fala mais alto para tu. Aquela questão que ele falou sobre depois que vai no estado intermediário, Sim. o inimigo e o Sim. dele. O Jesus é bem claro, né? Quando você está vivo, você tem que tomar decisão, depois do morto. Sim. Exatamente. Essa é a nossa fé. Né? Ela é uma afirmação rígida, porém é compatível com o caráter de Deus, é compatível com as Escrituras. Essa é a conclusão do C.S. Lewis. Né? Ele fala assim: se você me disser que Deus deve salvar a todos, então eu vou te perguntar, como ou sem o consentimento deles? Deus pode salvar uma pessoa que não quer abrir-se para Ele? Né? Então essa é uma questão dura, porém ela está à altura do caráter de Deus, da santidade de Deus, e está à altura da nossa hombridade humana, da nossa dignidade humana, e está extremamente assentada nas Escrituras. Então é com isso que temos que ficar. Né? Nós estamos aqui considerando os dados das Escrituras, e é com isso que temos que ficar. Né? Arthur, ia falar? Eu ia só fazer uma menção na existência, que agora nós temos a graça que opera, né? E a gente acredita também que existe uma graça comum, que o pessoal fala, né? Sim. A bondade de Deus, o amor de Deus, que a fé, que atinge também o ímpio, vamos dizer assim. Sim. O cara tem alegria, tem amor, Sim. tem esperança, tem, que são frutos da graça comum. Quando morre, ele perde essa graça comum, né? E não fica nada, né? Enquanto que o salvo ainda tem a graça de Cristo que o acompanha. Né? Exatamente, amplamente. Né? Vamos falar rapidamente agora sobre esses minutos, sobre a questão dos salvos. Né? Pela graça de Deus. Né? Então, já descartamos a questão do sono da alma. Né? Isso é uma doutrina que nós, né, todo o grupo aqui, né, evangélico, protestante e tal, de um modo muito geral, rejeita. Né? Essa é uma doutrina típica, característica dos adventistas. Né? Talvez algum outro grupo cristão defenda esse ponto, mas a grande massa dos cristãos não acatam essa tese, porque entendem que sono da alma é um modo de se expressar, né? É uma figura de linguagem. A questão do se a alma vai imediatamente para a presença de Deus. Então essa é uma hipótese, né, que o pastor Zacarias já mencionou, baseada naquela palavra de Jesus ao ladrão, dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Né? E Paulo também fala algumas vezes: temos confiança e desejamos deixar este corpo para habitar com o Senhor. Querendo dizer que uma vez que morre, deixar o corpo, né? Definição da morte, estar com o Senhor, habitar com o Senhor. Em Filipenses ele fala: para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Então ele não dá a entender aqui nenhum estado intermediário, né? No sentido de que uma vez que morre, imediatamente se vê na face de Cristo, né? Como se fosse um piscar de olhos, né?
esse piscar de olhos, né? Então a morte para o cristão seria isso. Piscou, ué, vocês estão com outra roupa? Como que é isso, né? E o pastor é Jesus, né, e tal, e já está tudo mudado, né? Mas é mais ou menos essa a ideia que ele dá. Hebreus também fala alguma coisa, vocês já chegaram aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então dá uma ideia de que tudo já acontece para cada pessoa definitivamente. Porém, né, o pastor Zacarias colocou bem essa questão, né, que como não se deu ainda a ressurreição, nós aguardamos a ressurreição, e a ressurreição é para nós o estado definitivo, né? Todo mundo vai olhar seu corpo novo e dizer, olha o que eu ganhei, né? Olha o que eu ganhei, todo mundo, né, vai estar ali estreando sua existência definitiva, apto para entrar no reino de Deus, né? Isto ainda não se deu. Então, isso que nós chamamos de estado de felicidade, estado de bem-aventurança, né? E certamente acesso a Cristo, Paulo chama de presença de Cristo, seria, digamos, o Hades dos salvos, né? O Hades dos salvos. Então, Hades seria aonde os mortos aguardam seu corredor da morte, digamos, né? Por analogia, e os salvos, aqueles que estão na graça de Deus, que agora se sentem separados de Deus, em comunhão com Deus, porém separados dele, uma vez fora dos limites da carne e sangue, uma vez fora da presença do pecado, não há mais separação entre eles e Deus, e eles estão então, de uma certa forma, na bem-aventurança, né? E nesse lugar que a Bíblia chama de paraíso. Essa, digamos, é uma tese bem assentada. Eu acho que é até a tese principal, né? Porém, é necessário lembrar que não é o estado definitivo. Podemos lembrar das almas, de novo, representadas no Apocalipse sob o altar. Não sei que tamanho é esse altar, né? Que cabe milhões de almas embaixo dele. Aquilo certamente é uma visão, mas fala claramente de almas que anseiam por algo, e o Senhor diz para elas, aguardem até que se complete o número daqueles que tal, hão de herdar a salvação, hão de morrer por Cristo, né? Então parece que Deus tem uma medida, né? Uma medida para a impiedade, uma medida, e isso ainda não está completo. Ok? Essa tese, né? É questionável, e aqui me cumpre fazer esse questionamento, né? A questão do paraíso. Nós estudamos nas aulas anteriores a questão do céu, né? O paraíso é uma palavra econômica no Novo Testamento. Ela ocorre apenas em Jesus, e se não me engano Paulo, né? Mas muito pouco o Apocalipse. Ok. Então ela acontece muito pouco, né? Nós tendemos a pensar que o paraíso é nosso destino eterno, né? Pensar em paraíso como santo céu, a cidade santa, o paraíso de Deus, exatamente, né? O paraíso de Deus, né? O paraíso é uma palavra de fora das Escrituras, né? Já expliquei isso aqui para vocês, que se referia aos jardins, aos lugares paradisíacos, né? E que nós então retratamos como sendo esse estado de bem-aventurança, né? Aqui nós temos duas alternativas, né? Ou a gente vai equivaler o paraíso já ao estado eterno, ao estado de glória, porém não é definitivo. Ou o paraíso é uma espécie de antessala do céu, né? Aonde Cristo habita, onde temos acesso a Ele, porém ainda assim estamos em estado de espera. A consumação da nossa salvação, todas as suas glórias, bênçãos
e privilégios do estado eterno aguardam. Né? Porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Né? Então podemos fazer essa pequena distinção. O que o senhor acha, pastor? Eu creio que... Como que a gente pode entender paraíso e estado eterno? Se pensarmos no céu, não apenas como um lugar, mas também como um estado, então parte desse estado, desse céu, já está no paraíso. Por isso que, em 2 Coríntios 12, o apóstolo Paulo parece que identifica o terceiro céu ao qual ele foi arrebatado como paraíso. Ele diz, foi arrebatado ao terceiro céu. E no paraíso, etc. Então eu creio que paraíso, uma antessala, digamos, do céu definitivo, mas já recebe, digamos, os raios das bênçãos do céu. Exatamente. Que Paulo chama de estar na presença de Cristo. Tá? Então não há uma espera no sentido assim, ai meu Deus, o que nós vamos fazer aqui agora, né? Esse tempo que não passa. Né?